Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 4 de outubro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Procedimento bem simples, parte de baixo aqui do vídeo você tem um botão inscreva-se, clica nele, deixe o sino das notificações devidamente ativado e aproveite ao máximo o conteúdo aqui de aprendizado do canal e também toda a parte de análise. Nesta análise, onde o Ibovespa caiu bem, caiu aí mais do que 2%, 2,22%. Vou falar também de mini índice, mini dólar, PTR4, Vale 3, TAE 11, SUSB 3, CEMIG 4, VEG 3, BPAN 4, JBSS 3, LAME 4, CVCB 3 e USIN 5. Começando aqui para falar aqui do Ibovespa, mas antes disso eu vou rodar a vinheta e você já aproveita esse momento para deixar o like, seu joinha, se essa análise for útil para você, se esse conteúdo é útil para você em termos de aprendizado, em termos de leitura do mercado, deixe seu like, seu joinha, agradeço demais. Então vamos lá, Ibovespa terminou o dia em queda de 2,22%, perdendo levemente a mínima aqui desse fundo anterior, ou seja, já abortando o fundo, já gerando de novo a retomada da tendência de baixo, o que aumenta a chance de se ter algo para baixo aqui. Ou seja, qual o ponto de desafio do Ibovespa gerar algo mais relevante para cima? Era ter algo aqui para cima da região dos 113.400 a 114.400, superar toda essa região, não conseguiu. Primeiro ponto importante, superar a máxima do pregão de sexta-feira que tinha fechado acima da média móvel 3 períodos. Não conseguiu. Então o mercado vai mantendo ali um viés um pouco mais negativo de maneira geral, um gráfico mensal dentro de um movimento de baixo que até agora não, e veio com muita força, eu já falei sobre isso na análise do que esperar para o mês de outubro, né? Falando sobre não só a parte estatística, que ainda é algo positivo, o último trimestre, mas o que dá para ler aqui é que o movimento muito forte para baixo reduz a expectativa de se ter algo relevante para cima no primeiro momento. Então ainda ficamos aí com um sinal mais negativo do mês passado, que vai apontando para poder se aproximar ou mesmo testar ou mesmo perder esse 107.319. Seguindo aqui então para o mini índice, então para o Ibov anular isso aqui teria que superar esse aqui, que seria o caminho menos provável nesse momento. No mini índice nós tivemos aí então esse topo descendente, o G60, o que aconteceu? Veio aqui, perdeu tudo, deveria ter ficado aqui em cima para gerar sinalizações de alta aqui para cima, não fez isso, então fica um foco muito mais na venda, ou seja, foi até que foi falado no giro dos futuros, abriu com gap de baixa, esse gap de baixa aumentou a chance de se ter algo para baixo, enquanto o mercado estiver gerando topo descendente, principalmente pivô de baixo logo no início aqui, que estava em cima da zona de suporte, que era a região ali na faixa dos 112.220, ficaria mais para buscar a operação de venda, e foi assim durante boa parte do dia. Correção e já a sinalização mais negativa aqui, abriu caindo, foco em venda de day trade. Então abriu aqui para baixo, permaneceu abaixo dessa região de fundo aqui, mantém-se o foco em venda de day trade. Topo descendente ou pivô de baixo no gráfico de 10 ou 5 minutos. Abriu subindo para cima de uma região em torno de 110.655 e passou a proporcionar um fundo ascendente ali acima, no gráfico de 10 minutos, acima dessa região, ou mesmo aqui vou colocar no gráfico de 10 minutos, acima desse patamar aqui, ó, 110, pelo menos para cima de 110.515, foco em buscar a operação de compra de day trade, fundo ascendente preferencialmente. No dólar, o dia de hoje foi um dia de boa alta de 1,45%. Lembrando, esse candle aqui, ele submete o quê? Uma sinalização de correção. Então essa correção ela pode acontecer de que forma? Ela pode acontecer assim, vem forte para baixo, ou ela acontece assim, a média vai aproximando, ficando aqui junto do preço, o preço vai afunilando aqui, aumentando a chance de ter algo para cima. Então esse sinal aqui já reduz a expectativa forte de baixa que foi deixada nesse candle aqui, mas mantém ainda a possibilidade de se ter um movimento mais lateral no dólar. E a tendência continua sendo a tendência de alta de curto prazo, ou seja, a tendência de alta de curto prazo, que bateu na zona de resistência e perdeu força, hoje de novo bateu nessa zona de resistência, com ajuste aqui na faixa dos 470. No gráfico de 60 minutos,
chegou em cima de um nível importante de resistência, então se eu reduzo a expectativa de ter algo para cima, abriu aqui para baixo, fica mais para se buscar a operação de venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu caindo, fica mais para se buscar a operação na ponta vendedora, no dólar. Eu só voltaria a compra no primeiro momento se abrir caindo se gerar um novo sinal de fundo ascendente, acima ali da média móvel exponencial 13 períodos no dia 60, que apoia muito mais buscar as operações de compra no gráfico de 10 ou de 5 minutos em termos de fundo ascendente, pivô de alta. E se abrir subindo, rompendo tudo aqui para cima, também dá para buscar compra? Dá. Desde que pelo menos gere fundo ascendente ali para cima dos 474, 475, já seria algo mais positivo. Vou colocar no gráfico de 10 minutos para ficar um pouco mais claro. Vem forte para cima, supera essa máxima aqui e passa a gerar fundo ascendente já acima dos 475. Seria um sinal mais interessante para se buscar a operação de compra. Fundo ascendente. Indo agora para as ações, a PTR4 no pregão de hoje, forte alta de 2,82%, superando a máxima do topo aqui, 28,71, gerando a retomada da tendência de alta ali pelo gráfico semanal. E olhando para um gráfico mensal, também já superando tudo e criando essa expectativa maior de romper, inclusive, esse ponto aqui dos R$29, número redondo. Que aí aqui foi um ponto que rompeu os 28,52, já fez esse rompimento aqui que antigamente era a máxima no dia anterior, agora é só os R$29, ela vai apontando mais aqui para cima a Petrobras. Então algo positivo na Petro. Para quem está comprado no swing trade, a mínima de hoje é algo interessante para reposicionar stop. Então a cada nova mínima ascendente dá para se reposicionar stop aí na PETR4. Para novas compras, mais próximo possível recuo em cima da média móvel de 13 períodos, testando ou se aproximando dela, gerando fundo ascendente, é o cenário mais... a estratégia que eu mais me interessaria em executar uma compra de swing trade no ativo. Vale 3, a ação caiu hoje 0,93%, segue com viés mais de baixo, mais uma sinalizaçãozinha negativa, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. Nesse momento a tendência está um pouco mais indefinida, mas o viés continua sendo um viés de baixo, olhando para um gráfico mensal aqui ainda apontando mais para baixo. Semanal também não conseguiu quebrar ainda a sequência de máximas descendentes, então continua apontando para baixo enquanto não gera nenhum sinal mais relevante assim para cima, que seria um fechamento ali de um pregão acima da média, superação dessa máxima, que está localizada aqui em 78,34. O próximo ativo a ser falado é a Taesa, TAE11, que encerrou uma posição a TAE11, que encerrou uma posição de venda que a gente tinha nela, uma venda executada aqui, que quase bateu no stop, foi lá e bateu no objetivo hoje, quando veio esse movimento aqui para baixo, terminou até em quase estável ali, menos 0,2%, mas terminou batendo no objetivo da operação. Colocando aqui na tela para vocês os dados aí de encerramento dessa operação, foi uma operação que proporcionou um ganho de 3,13%, e isso representou um crescimento de 0,75% sobre o capital total, essa operação de venda de TAE11, ou seja, buscando lucrar com a queda do preço do ativo, ou seja, faz a venda e recompra mais abaixo, tentando lucrar com a queda do preço. Então essa operação deu certo. O outro ativo que também bateu no objetivo no pregão de hoje foi a SUSB3, uma venda executada aqui, que também deu uma enroladinha, veio aqui em cima, mas agora volta, retoma a tendência dela de baixo, e bateu no objetivo no pregão de hoje. Passando também os dados deste encerramento, gerou um ganho de 6,22% e também proporcionou 0,75% sobre o capital total, essa operação aí da SUSB3. Então, duas operações encerradas aí com sucesso no pregão de hoje. Abrimos uma operação na ponta compradora que foi de CEMIG 4. E recomendamos outra, só que não executou. CEMIG 4, compra aqui nessa superação de máxima, tentando pegar o movimento para cima, começou mais fraco, queda de 0,71, ainda se sustentando acima da média, vamos ver se ela consegue ganhar força nos próximos dias. Stop aqui para baixo, deixa eu passar aqui, lembrando que é uma operação a favor da tendência de compra de fundo ascendente. Passando os dados aqui dessa entrada, a compra em R$ 14,21, por alto de 14,21, fechou em 14,08. 13,87 é o stop da operação, 2,39% tamanho desse stop, que é o risco dessa operação. Objetivo de 14,72.
21% de alocação do capital total nessa operação da CEMIG 4. Então a operação é a favor da tendência de curto prazo, fundo ascendente, motivo da entrada em cima de zona de suporte, após um sinal de alta, enfim. Essa foi a compra do papel. Recomendamos a entrada também em VEG3, desde que ela superasse essa máxima, mas como ela não superou, basicamente a operação já cancelado. Estava ali na tela ali que eu mostrei agora para vocês ali os dados de entrada da VEG3, mas é uma operação que será devidamente cancelada porque não executou entrada, queria entrada aqui nessa operação de máxima e mesmo que fosse aqui essa entrada aqui teria gerado stop. Mas enfim, a operação não executou, não atendeu a condição de entrada, oscilar acima dessa máxima aqui, que era oscilar a entrada ali na faixa dos R$ 40,60, oscilar acima dos 40,59. E com isso ela cria uma expectativa um pouco mais negativa aqui, perdendo a mínima da semana passada, cria uma expectativa um pouco mais de baixa no papel, de inclusive perder esse fundo aqui em R$ 38,03, que consequentemente tornaria a tendência dela indefinida no curto prazo, no gráfico diário. BPAN 4 terminou o pregão de hoje apresentando uma queda muito forte, depois de ter ficado aqui de forma lateral, fechou um candle bom na sexta-feira e vai lá e reverte completamente, o caminho mais provável é para baixo. Aumenta a probabilidade de ser de baixo, ou seja, eu até comentei nesse papel na sexta-feira, falando dela na sexta-feira, que estava dentro de um cenário mais de indefinição entre as médias, enfim, não gostava muito da entrada já aqui ou desse rompimento, me interessaria mais por sinalização de alta acima desse patamar, em patamar que seria pelo menos ali para cima na região dos R$ 18,00 a R$ 17,60. Então nada feito no papel, aumenta a probabilidade de queda, se for fazer a execução de venda aqui é muito grande o tamanho do stop da operação, mas enfim, projetou venda aqui para baixo, é pegar a altura desse retângulo e projetar a partir do ponto que ela rompeu aqui essa mínima, projetando aí para baixo. Depois de BPAN 4, JBSS3, que terminou o pregão de hoje com alta de 1,1%. A ação está dentro de um processo de correção, mas essa correção com a tendência de alta. Movimento de baixa, mas dentro da tendência de alta. Dalton, como é que é movimento de baixa que o ativo fecha com alta de 1,1%? É porque o movimento é de baixa, o candle é descendente. A mínima desse candle é menor do que a mínima do candle anterior, que já foi menor do que a do anterior. Então, assim, o movimento é de baixa. O movimento do preço é de baixo, por enquanto. A característica dele é essa. Para abrir compra nessa ação, ela tem que recuar um pouco mais, alguns dias aí para gerar uma compra, por exemplo, de fundo ascendente. E compraria aqui a superação de máxima? Não, mesmo que continue subindo, não seria uma entrada que eu executaria. Então, a minha expectativa é ou ela vir buscar ali a média, se aproximar da média, ou ter um processo de lateralização aqui do preço. Seria, na minha opinião, o caminho mais provável. LAME 4. Ação que tentando subir, não consegue, tendência de baixa, de novo gera um candle de alta, igual aqui, gera um candle de alta, mas não dá sequência, já reverte completamente e consequentemente aumenta a chance de ter algo mais para baixo. Aí se a gente falar em algo mais para baixo, o gráfico meu mensal que está zoado aqui, a Anelógica, que é a responsável por fornecer aqui o Profit, tem um erro aqui, um bug no gráfico da mensal de LAME 4. Mas de maneira geral, considerando aqui onde se encontra, tem ali um suporte mais próximo, que é por volta na faixa ali dos R$ 4,60. Abaixo disso, uma região mais relevante vai ficar em torno ali dos R$ 4,40. É uma região que passa aqui, que já foi testada algumas vezes. São suportes mais próximos, mas que eu não vejo nenhuma alternativa de se buscar alguma operação de compra de curto prazo nesse papel. O caminho mais provável é ir para baixo nessa ação há bastante tempo. CVCB3 também anulou aqui, chegou a anular não, anulou o candle, né, mas não anulou completamente o fundo. Quem entrou comprando CVCB3 com esse fundo aqui, não chegou a superar a máxima desse candle, depois que voltou para cima das médias, mas quem entrou comprando a superação dessa máxima, stop aqui, se perder essa mínima, é o stop dessa operação, ou seja, ali em R$ 21,31. Algo semelhante que foi comentado comentei em Azul 4, que não tinha gerado pivô de alta, mas a Gol 4 também gerou um fundo ascendente. Perdeu a mínima do fundo aqui, saída dessas posições compradas. Então, o ativo está brigando aqui com as médias muito próximas uma das outras, indefinido. Com esse candle, perdendo essa mínima desse fundo, vai ficar com o cenário mais de indefinição. Então, de maneira geral, vejo compra? Não vejo compra. Quem está comprado, bota stop aqui embaixo
na CVC B3. Foi um ativo aí que foi solicitado dentro do Instagram hoje, logo no início ali da manhã, quando a gente publicou, que ainda estava no ar, né? Instagram, WhatsApp. E aqui a CVC B3 estava ganhando, então a gente colocou a CVC B3 na análise de hoje. Uzi Minas, Uzi 5, terminou o dia aí em queda forte de 5,22%, em golfo de baixa no gráfico diário, perdendo até a mínima do pregão anterior. Maior probabilidade de vir a fechar esse gap aqui, localizado na casa dos R$ 15,70. A tendência é de alta, topos e fundos ascendentes, mas o papel bate lá, supera um topo anterior, não consegue ficar acima, ainda gera perda da mínima desse candle, já é um sinal de fraqueza desse pivô de alta, dessa tendência de alta de curto prazo. Que aí você olha para um gráfico semanal e você vê entre as médias, chance de dar uma enrolada aqui entre as médias, ou seja, ficar indefinida. Então, o primeiro nível de avaliação de suporte, 15,70, veio para baixo dessa região, fechou abaixo dessa região, girou nova mínima, enfraquece ainda mais a tendência de alta e aumenta a probabilidade de vir aqui perder o último fundo ascendente, que está em R$ 14,62. Não vejo alternativa de compra nesse papel. Para quem entrou comprando pivô de alta, aqui seria um ponto de stop. Quem quiser colocar um outro stop seria justamente fechar abaixo dos 14,70 e gerar nova mínima no pregão seguinte, ou fechar abaixo da média móvel 3 períodos e gerar nova mínima no candle seguinte. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise de fechamento. Desejo a você aí uma ótima noite, bom final de dia e nos encontraremos aí no próximo pregão. Um grande abraço a você.